como dizem os ingleses, good news. O Evangelho é a boa nova. Mas, para além do Evangelho, que é boa nova, existem aquelas boas novas que o Senhor Deus nos comunica. A boa nova que Deus tem para nós, para essa igreja, está relacionado a testemunhos. Essa madrugada, Deus me mostrou muita gente a testemunhar. Uma chuva de testemunho. Quais são os irmãos que estavam na vigília, na sede? Ok, vocês já entenderam. Então, Deus me mostrou muita gente. Era gente a testemunha. Irmão Gaspar, a tua esposa não veio. Terminou com ela. Ela estava a testemunhar. Eu sei o testemunho dela. Ela estava a testemunhar. E ela vai mesmo testemunhar, porque ela tem que testemunhar. Então, a boa nova que Deus tem para nós é esse. Vai ser tipo beber água. Okay? Cada um de nós está na fila. Só você tem a condição de vir em todos os cultos. Queres ver testemunho? Vem em todos os cultos. Não seja seletivo. Amém? Porque Deus está em todos os cultos. Já temos testemunho da terça passada. Eu disse meu testemunho agora. Terça. Estávamos aqui na terça, amém? Já dei testemunho. Eu disse agora não. Deixa eu ver. Amém? Amém? Vamos à palavra do Senhor. Pegue a Bíblia. Quem não tem Bíblia, já temos ali o retroprojetor. Você pode acompanhar ali. Os daqui, essa semana, vão acompanhar já aqui. Vamos olhar para alguns textos. 2 textos em Gênesis. Gênesis, vamos logo ao capítulo 3. Vamos olhar o versículo 15 e o versículo 21. Gênesis capítulo 3, versículo 15 e versículo 21. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar na tela, já está. Assim diz a palavra de Deus. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu te ferirás o calcanhar. Vamos para o versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ok? É a mesma versão comigo. Vamos para capítulo 22 do mesmo livro. Capítulo 22. Vamos começar a partir do versículo 1. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho. É importante essa palavra. Teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abaldou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, é importante esta palavra, ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, é importante esta palavra, adorado, e havendo adorado, tornaremos a vós. 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto
e pô-la sobre Isaac. E Abraão coloca a lenha sobre Isaac. Alguém está a entender isso? Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. Isaac vai morrer e ele vai levar a lenha que vai sacrificar. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Vamos pular para versículo 9 até 14. E chegaram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu teu único filho. Versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro, importante, um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. 14 e último desse texto. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. O último texto, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 9. Lemos esse texto na quinta-feira. Vamos trabalhar nele. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Vamos até versículo 9. Vamos trabalhar ali. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Palavra-chave: comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual. Palavra-chave: pedra espiritual, que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E não vos façais por idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E a palavra-chave: serpentes. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome. É amanhã do Senhor. Fala conosco. Espírito Santo, ministra e opera segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Tenham lugar de sentar, por gentileza. Desculpe, não. Ok. Estamos a prosseguir com a série A Boa Nova de Jesus Cristo. E hoje é a segunda série, vai ser série 2A. Nós vamos falar sobre Jesus Cristo na Bíblia. É a série 2A porque vamos olhar para Jesus Cristo apenas no Novo Testamento. Amém? Vamos olhar para Jesus Cristo no Novo Testamento. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos ela dividida em duas. A Bíblia tem dois componentes. Tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento. Deixa eu fazer a pergunta. Quantos livros tem o Velho Testamento? E quantos livros tem o Novo Testamento? Já reprovaram? Primeira pergunta. Quantos? Então, vocês todos estão condenados às quintas-feiras. E começamos a falar às quintas-feiras sobre quê?
Estamos a falar sobre a Bíblia. Então você está convidado a não faltar na quinta-feira. Levantei, na verdade, essa pergunta porque eu sabia que você precisa aprender. É para te convidar de propósito. É para não faltar. Amém? Ok. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, sobretudo no Novo Testamento, facilmente nós conseguimos ver Jesus. Agora, quando nós vamos para o Velho Testamento, dificilmente nós conseguimos compreender que Jesus está no Velho Testamento ou no Antigo Testamento. Salvo se Deus nos revelar, se alguém nos ensinar, nós podemos perceber que Jesus Cristo está no Velho Testamento. Quer dizer que o centro da Bíblia tem um nome, Jesus Cristo. Ele está tanto no Velho Testamento, ou Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Nós vamos encontrar Jesus Cristo em ação. As mesmas ações que nós vamos olhar no próximo domingo de Jesus no Novo Testamento, as mesmas ações que nós vemos e já ouvimos nas mensagens, a atuação de Jesus Cristo no Novo Testamento, nós vamos encontrar o mesmo Jesus a atuar no Velho Testamento ou no Antigo Testamento. Não vou em detalhes porque isso nem com 10 dias de estudo nós conseguimos esgotar. É apenas para que os irmãos tenham uma ideia de Jesus no Novo Testamento. O primeiro texto que lemos, que é Gênesis 3, no versículo 15, a Bíblia mostra que o homem pecou e, em vez de fugir para Deus, ele foge de Deus. E o homem tenta procurar resolver o problema do seu pecado, porque o pecado leva o homem a perceber que ele estava nu, o que antes ele não tinha consciência. E ali o homem pega consigo as folhas da figueira para cobrir a sua nudez. Mas quando Deus aparece e pergunta a Adão, onde está? E Adão responde, eu ouvi a tua voz e me escondi porque eu estava nu. E Deus pergunta, comeste tu do fruto da árvore proibido? A pergunta foi, comeste tu? A pergunta foi direta, a pergunta foi para Adão. E Adão responde, a mulher que me deste. Sempre é assim entre os casais. Sempre é assim entre nós. A pergunta foi clara, comeste da fruta? A resposta foi, não, Deus. A mulher que me deste. Não, eu não estou a perguntar quem é que te deu a fruta. A pergunta não é quem te levou a comer, porque o problema não está em quem te deu, nem quem te levou a comer. O problema está em você pegar nas tuas mãos e pôr na tua boca. Por isso é que nós temos que saber, quando você está em pecado, não procura justificar-se diante de Deus. Não procura inventar diante das pessoas histórias, até mesmo procurar acusar terceiros que são culpados da tua queda. Assuma que estás em pecado, assuma que erraste, assuma. Quando você está assumindo, você está ao alcance do perdão de Deus. Porque a pergunta foi, comeste? A resposta é, a mulher que me deste. E quando Deus fala com a mulher diz, não, a serpente. A serpente, quando olha, não tem ninguém para acusar. Vou ficar calado. A única pessoa que não se justificou foi a serpente. Adão, comeste, a mulher que me deste. Eva, a serpente me enganou, eu comi. Serpente, vai acusar quem? É mesmo o meu trabalho. Então, a partir dali, nós começamos agora a ver Jesus em ação. O versículo 15, na verdade, é conhecido como protótipo do Evangelho. É o primeiro anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Deus está a dizer à serpente de que vou colocar inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua semente e a semente da mulher. E esta semente da mulher chama-se Jesus Cristo. A partir daqui, Deus está a anunciar o Evangelho. A inimizade que vai existir entre a serpente e a mulher, entre a descendência ou a semente da serpente e a semente da mulher. Então, Jesus Cristo está aqui no versículo 15 de Gênesis 3, como semente da mulher. Ok? É o texto que nós lemos. Essa semente que vai ferir a cabeça da serpente. E o texto que nós gostamos de pisar a Satanás. Amém? Segundo, nós encontramos ainda dentro desse texto Jesus Cristo, no capítulo 21, no versículo 21. Como é que aparece Cristo no versículo 21? Cristo Jesus é a túnica de pele que Deus vai cobrir a nudez do homem. Adão e Eva foram salvos. Se alguém pensa que Adão e Eva, o facto de terem pecado, estão no inferno, não, estão no céu, foram salvos. Sempre Deus veio ao encontro do homem, procurando com que o homem corresponda. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Essa túnica de pele veio da onde? Veio do animal. É a primeira vez que um animal está a morrer. É a ilustração, a imagem do Cordeiro de Cristo que vai morrer no Calvário para cobrir a tua e a minha nudez. Cristo vai morrer na cruz para cobrir o nosso pecado. Cristo vai morrer na cruz como um sacrifício para restaurar primeiro a comunhão de Adão e Eva com Deus. A comunhão que havia sido quebrada por causa da desobediência é restaurada quando Deus mata o animal e ele pega a pele do animal. Nós olhamos ali o que é derramamento de sangue. E é isso que Cristo vai fazer no Novo Testamento. Então nós estamos a ver aqui um Cristo ilustrado, uma imagem de Cristo oculta. Alguém está a compreender comigo? Vamos avançar para olharmos mais um pouco de Cristo. Nós lemos Gênesis 22, mas eu poderia ir com os irmãos em Êxodo, mas deixa para isso depois. Onde nós, como estamos em Gênesis, deixa estar em Gênesis, depois eu vou para Êxodo. Quando nós chegamos em Gênesis 22, vemos um cenário que Abraão, para ter Isaac, leva tempo. Tão velho, com 100 anos, agora ele tem Isaac. E Deus fala com Abraão claramente, diz: Abraão, toma o teu único filho. Será que Abraão teve um único filho? Ismael é filho de quem? Filho de Abraão. Então Ismael não entra na contagem de Deus. Porque realmente Ismael é filho de Abraão com a Sara. Não é o filho que Deus deu. É o filho que eles arquitetaram fazer. Alguém entende? Porque tiveram impacientes. Deus prometeu que o filho virá por intermédio da Sara. A Sara procura resolver o problema, dando a ele Agar. E com Agar geram Ismael. Mas o próprio Deus afirma: Abraão. E Abraão responde: eis-me aqui, versículo 2, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece em holocausto. Uau, meu Deus, o único filho que eu tenho, e tenho esse filho na velhice, agora, teu filho que eu amo, e o Senhor está me dizer: vai. E olha, quando vemos para esse texto, Abraão
vai, resolve obedecer a Deus. E ele percorre quantos dias? 3 dias. Jesus fez quantos dias? 3 dias para ressurgir dentre os mortos. Já estou a te mostrar a imagem do Cristo. E nesta caminhada, Abraão chega, vê o lugar de longe, diz ao seu servo: fiquem aqui, eu e o moço iremos lá. Havendo adorado, depois voltaremos. Abraão está a falar de adoração, e é para dizer que adoração não é cantar, adoração não é música. O que Abraão está aí fazer não está aí cantar. O que Abraão está aí fazer está aí matar, está aí sacrificar. E para te dizer que o que ele está aí fazer é adoração. Se alguém pensa que adoração é o que os nossos irmãos fazem aqui, se alguém pensa que adoração é tocar, então você está equivocado. Nós teremos seminários sobre louvor e adoração. Adoração não tem nada a ver com cantar. Adoração não tem nada a ver com louvar. Adoração não tem nada a ver com instrumento. Adoração não tem nada a ver com as mãos. Pastor, tem a ver com o que? Espera. E ele disse: havendo adorado, voltaremos. Ou, afinal, sacrificar a Deus também é adoração. E daí já a resposta. Quando eu resolvo sacrificar uma coisa a Deus, eu estou a adorar. E temos dito, quando eu estou a dar a oferta, eu estou a adorar. E a adoração não é só aqui na igreja. Na minha casa, no lugar do trabalho, onde quer que eu estiver, eu posso adorar ao Senhor. Posso dizer amém? Então, Abraão pega a lenha, coloca na cabeça do Ismael. Ismael está a morrer, carregar a própria lenha. Estamos a ver a imagem de um Cristo que carrega a sua própria cruz. Será pendurado no madeiro e é o madeiro que ele está a carregar. Então aqui é para que nós entendamos primeiro de que Isaac é o tipo de Cristo. Porque é o único filho, e é o único filho amado do seu pai, e Deus está a cobrar ao seu pai para sacrificá-lo. E Abraão é uma imagem, uma ilustração do tipo de um pai que nem mesmo a seu filho poupou, antes entregou para sacrifício. Quer dizer que Abraão é a imagem de Deus. Quando você olha para João 3,16, de tal maneira que Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, único. Você está vendo aqui um Cristo e está vendo aqui um Deus. Terceiro, ainda aqui, quando ele chega em obediência, resolve sacrificar o Filho, e Deus brada no céu: Abraão, Abraão, não faças isso. Agora sei que me amas. E alguém vai morrer agora no lugar de Isaac. Ele vai olhar, vai ver um cordeiro, vai ver um carneiro, um cabrito que estava lá. E Abraão vai pegar este, vai colocar como sacrifício. Então o carneiro é o tipo de substituição do próprio Cristo, que é oferecido como holocausto, e deu em meu lugar. Onde você e eu tínhamos que morrer, o Cristo começa a sua obra no Antigo Testamento por intermédio de quê? Deste carneiro. Ainda aqui, no Êxodo, capítulo 2, Cristo, ele aparece como o Cordeiro Pascal. Faraó não quis largar o povo de Deus para ir adorar o seu Deus. Mesmo com as pragas, com as maravilhas que Deus demonstrou, Faraó mantinha os hebreus cativos. E Deus disse: agora sim, ele vai nos dar. Pegue cada família segundo o número de família. Pega o carneiro, pega o cordeiro, sacrifique, coma, e o seu sangue coloca onde? Nos umbrais. E o anjo da morte, quando chegar, ele vai passar por cima. Aquele cordeiro que foi sacrificado por cada família é a ilustração de Cristo. O sangue
que foi colocado nos umbrais é o sangue de Cristo, porque o sangue de Jesus é o que nos livra da morte. Alguém está compreendendo? Então, quando nós analisamos essas imagens todas, nós estamos a ver quem? Jesus está lá no Antigo Testamento como uma imagem. Não vamos entrar no tabernáculo. Vamos para Corinto. Põe ali Corinto capítulo 10. É aqui onde eu quero trabalhar mais com os irmãos. A mensagem está no fim. Se acompanha só esse blá blá blá. Já vamos ver. Quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que nós encontramos no versículo 3. O apóstolo Paulo está fazendo o resumo da trajetória do povo hebreu, da saída do Egito, sobretudo a travessia do Mar Vermelho, até bem perto da Terra Prometida. Está a relatar os incidentes que ocorreram nesse troço do Mar Vermelho até bem perto da Terra Prometida. A primeira coisa que nós olhamos para aqui, para vermos Cristo no versículo 3. A Bíblia está a dizer que todos eles comeram de uma mesma comida espiritual. Eles comeram de maná, o pão que vinha do céu. Então, este maná era o tipo de Cristo que é ofertado em humilhação para que o crente possa ter vida. Sem o maná no deserto, o povo iria morrer. E aqui o apóstolo está nos fazendo compreender de que eles comeram de uma comida espiritual. E esta comida espiritual é o que Cristo entregou naquela noite, na última ceia. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é repartido. Está a falar do pão. E este pão é o que nós temos comido na ceia, como símbolo representativo do corpo do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir amém? Alguém está me acompanhando? Glória a Deus. Segundo, nesse versículo, neste livro, nós encontramos no versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que fazia que os seguia. Em outras versões, eles bebiam da rocha. Mas o que me chama a atenção, aqui a Bíblia está dizendo que a rocha lhes seguia. Vamos para o Antigo Testamento para ver se essa rocha lhe seguia. O apóstolo Paulo está dizendo que essa pedra é Cristo. Aquela pedra que Moisés bateu não era pedra, era Jesus. Êxodo, capítulo 17. Êxodo significa o quê? Saída. Alguém já encontrou? Muito bem. Também nós estamos de saída. Sair desta terra para o céu. Êxodo capítulo 17. Pode começar com o versículo 1. Olha para o versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas segundo o mandamento do Senhor e acampou em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Não tinha água. 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do deserto para nos matardes?
matares de sede a nós, a nossos filhos e ao nosso gado. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejam. Ser líder não é fácil. 5. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a vara com que ferirás, ou com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali, eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. 7. E chamou aquele lugar Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Tem sede, querem matar o Moisés, porque nos tirou do Egito quando estávamos em fartura, agora não temos nada para beber. Moisés volta-se para Deus e Deus disse: vai ali, eu estarei contigo, lá adiante na pedra, e faz ferir a pedra com a vara que você havia ferido o rio, o mar. E quando Moisés chegou, ele feriu a pedra, e essa pedra, sabe o que ela fez? Deu água, e o povo bebeu a água, o povo saciou-se da água. Sabe o que isso representa? Essa pedra é Cristo. O Moisés, ao ferir, ao golpear a rocha, é representação da morte de Cristo Jesus. Ele vai morrer, e a água que sair da rocha para o povo beber e saciar representa o derramamento do Espírito Santo. Quando ele for derramado, o povo de Deus, os filhos de Deus, vão beber e vão saciar. E quando você chega em João, está a dizer: quem tem sede, vem. Quem tem fome, vem. Rios de água correrão no seu interior. E Jesus falava de quê? Do Espírito Santo que nós havíamos de receber. Estamos em sintonia. Quer dizer que o que está acontecendo no Novo Testamento não é nada novo. Porque de fato o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. E o Antigo Testamento é o Novo Testamento coberto. O que nós vamos ver, o que nós temos visto no Novo Testamento, está toda ela no Antigo Testamento. O povo bebeu da água, mas a água veio de Cristo Jesus. A pedra que os seguia. Quer dizer, à medida que eles estavam a caminhar, a pedra estava ali. E à medida que você está caminhando, Cristo está contigo. Ele está no céu, mas Ele está aqui. Você está caminhando dentro de ti, o Espírito de Deus está lá, o Espírito Santo está, mas cada movimento que você faz na tua vida, Cristo está contigo. E a boa nova é, não é apenas que Ele caminha contigo, mas é que Ele vai adiante. Antes de você chegar, Ele é o primeiro a chegar. Antes de você se movimentar, Ele é o caminho para você caminhar. Não apenas estar adiante, mas Ele é o caminho para você entrar e você chegar até ao destino. Posso ouvir amém? Terceiro, nesse texto, 1 Coríntios, onde estamos, capítulo 10, no versículo 9, a Bíblia está a dizer: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Eles pereceram pelas serpentes. Por quê? Eles tentaram a Cristo. Quando nós vamos para Êxodo, vamos encontrar que o povo peca.
E como julgamento, as serpentes começam a picar o povo de Deus. Você já ouviu essa história? E todos começam a morrer. E aí Moisés vai se levantar, clamar diante de Deus. E Deus diz a Moisés: faça a serpente de metal. E levanta a serpente de metal. E todo aquele que for picado pela serpente e olhar para a serpente de metal não morrerá, vai viver. A serpente de metal levantada no madeiro representa o Cristo morto na cruz de Calvário. E todo aquele que olha para Cristo, todo aquele que fixa os seus olhos no Calvário, ele passa da morte para a vida. Repito, todo aquele que fixa os seus olhos no Calvário, ele acaba de passar da morte para a vida. E a pergunta é: por onde é que você tem colocado os seus olhos? Onde é que você colocamos os nossos olhos? O que safou, o que fez com que o povo não continuasse a morrer é os olhos fixos naquela serpente de metal, que é o Filho de Cristo. Se você não quer morrer, coloca os teus olhos na cruz. Se você não quer morrer tipo galinha, coloca os teus olhos na cruz. Ainda que você pertence a uma família em que todo mundo é sacrificado, mas desde o momento que você colocar os teus olhos na cruz, a morte não vai te atingir. A morte não vai chegar em ti. Aleluia. Então qual é a mensagem, pastor? A mensagem é exatamente essa. Jesus é o centro de toda a Bíblia. Jesus está em Gênesis até ao Apocalipse. Este Jesus que está no centro da Bíblia, ele precisa ser o centro da nossa atenção. Jesus que está na Bíblia, ele não precisa apenas estar na Bíblia. O Jesus que está na Bíblia, ele tem que estar também na igreja dele. Hoje temos igrejas sem Jesus. Irmão, se você tirar Jesus da igreja, ela deixa de ser igreja. A igreja é a noiva de Jesus, a noiva que ele comprou com seu sangue, com a sua própria vida. E nós nunca devemos deixar, nunca devemos esquecer de que nós só somos salvos por causa do sacrifício de Jesus Cristo, por causa da sua morte e ressurreição, a razão da existência da igreja. E tudo que a igreja tem que falar tem que estar em torno de quem? Do nome de Jesus Cristo. Se alguma coisa que eu tenho que pregar nessa igreja, ela só pode ser Jesus. Eu não posso te apresentar um Jesus que não morreu no Calvário. Eu não posso te apresentar um Jesus que não derramou seu sangue por você. Eu não posso te apresentar um Jesus que não salva. A única pessoa que eu conheço que morreu, ressurgiu do morto, que está de Gênesis ao Apocalipse, é Jesus Cristo de Nazaré. É esse Jesus que eu tenho que te apresentar, e é esse Jesus que nós precisamos levar. A boa nova de Jesus, que é a série que nós temos, o Evangelho de Jesus Cristo, é para nos levar a entender de que nós, como igreja, precisamos falar do nome de Jesus. Falar do nome de Jesus não é dizer sem nome de Jesus. Não é dizer, não. Falar do nome de Jesus é olhar a pessoa de Jesus, procurar viver a vida de Jesus, procurar viver a vida como Jesus viveu, porque ele é o modelo. Dali a razão do apóstolo Paulo dizer aos seus filhos na fé: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo está dizendo: pode imitar a minha vida como eu imito a Cristo. Será que entre nós alguém pode dizer: pode me imitar como eu imito a Cristo? Ou nós simplesmente dissemos: imita Jesus? Quando alguém te diz imita a Jesus, é sinônimo de que ele próprio não é representante, ele próprio não é modelo. Eu primeiro tenho que ser o modelo para te dizer: irmão Nelson, pode me
me imitar, porque eu imito a Jesus. Eu sou o representante de Jesus. Quando você olhar para mim, olhar pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, você vai ver Jesus em mim. Jesus tem que ser visto na igreja, mas Jesus tem que ser visto nas nossas vidas. E este mesmo Jesus tem que ser visto nas nossas casas. Será que os vizinhos podem ver Jesus em ti? Será que os amigos podem ver Jesus em ti? Será que os irmãos da igreja podem ver Jesus em ti? Eu posso olhar para a tua vida e ver Jesus? Será que você pode olhar para a minha vida e ver Jesus em mim? Jesus que está na Bíblia, ele é visto. Aleluia. Esse Jesus é visto. O mundo precisa ver este Jesus. E ele vai ver Jesus através de você. Ele vai ver Jesus na tua forma de viver. O mundo vai ver Jesus na tua forma de andar. Uma coisa é estar na igreja, e a outra coisa é estar em Jesus e Jesus estar em ti. Temos igrejas cheias de pessoas que só estão na igreja, mas elas não estão em Jesus, nem Jesus está neles. Essa é a razão que nós teremos surpresa naquele dia, no céu diante de Deus. Vir para a igreja é bom. Estar na igreja, não. Eu não quero estar só na igreja. Eu quero estar em Jesus. E Jesus está em mim. Se eu estou em Jesus e Jesus está em mim, o Jesus em que eu estou e ele está em mim vai ter que se refletir. Alguém vai entender que ele está em Jesus e Jesus está nele. Porque quando Jesus está em mim, eu em Jesus, ele me quebra, ele me quebranta, ele me molda, ele me transforma. Cada dia que passa, eu estou aperfeiçoando. Cada dia que passa, eu refleto Jesus. Cada dia que passa, há um brilho em mim. Cada dia, Jesus faz uma maquiagem. Não é essa maquiagem que você depois passa a toalhita, sai. É uma maquiagem que começa por dentro e ela começa a se refletir por fora. Eu posso olhar para ti e dizer: você não está em Jesus, porque Jesus não está em ti. Sabe, você não pode continuar a se fingir o resto da vida. Não. Você não vai continuar a ser fingido o resto do tempo. Você não vai continuar a ser hipócrita o resto do tempo. Se alguma coisa que você nunca vai continuar a fingir-se é ser cristão. Mais cedo ou mais tarde serás detectado. Mais cedo e mais tarde, você pode estar no nosso meio. Mais cedo e mais tarde, Jesus vai fazer com que a gente perceba que Ele não está em ti e nem você está nele. Sabe, eu sei. Mas não existe outro evangelho, irmão. Não tem outra palavra a pregar. Não tem outra espada, se não falar de Jesus. Não vou te dar outra coisa, não vou te dar água com sal. Não vou te dar sal, não vou te dar óleo, não vou te dar azeite. Pedro e João disseram: ouro e prata não temos, o que temos, isso que damos. Em quê? Em nome. Em nome. Você só dá o que tem. Quando Pedro disse: ouro e prata não temos, o que temos, ele sabia que ele está em Jesus e Jesus está nele. Se ele está em Jesus, Jesus está nele. Então ele pode dar o Jesus que está nele. Então o Jesus é repartido, o Jesus é compartilhado. O Jesus que está em mim eu posso te dar. Como é que eu te dou Jesus que está em mim? Se você estiver doente, eu posso te dar Jesus que está em mim e dizer: em nome de Jesus, fica curado. E ali você é curado, porque esse Jesus está em mim e eu estou em Jesus. Você pode compreender que ele tem Jesus e Jesus está nele. Ele está
de hoje. Repito, você não pode continuar a se fingir. Você não pode continuar aqui dentro de forma hipócrita. Deus vai te sacudir. Deus vai te revelar. Deus vai fazer compreender de que alguma coisa está errada. Irmãos, igreja, estamos a substituir o Cristo do Calvário. O centro da Bíblia, o centro de todas as lições, com técnicas, com métodos, com coisas. Infelizmente, aqui não tem isso. Aleluia. Não tem sal, não tem chá, não tem azeite. Quem é mais tem? Que está lá? Vassoura, né? Rosa, já falei de água. Fala, sim, vocês sabem, me ajudem. Chá, já falei de chá. Me ajuda, não vai dizer que você foi estudar. Agora tem medo de falar. Você assiste na televisão, ó. Lenço, as tintas, né? Folha de louro, sal, areia. E o dia que você me ver aqui dar areia, o dia que você me ver aqui dar sal, deixa de me chamar pastor, me chama de quimbandeiro. Eu te dou autorização, pode dizer, o nosso quimbandeiro está ali. A única coisa que a igreja tem e a única mensagem que a igreja carrega e deve carregar é Jesus. Se você for para uma igreja que não encontrar a mensagem de Jesus, eu estou a te dar a garantia que você está no lugar errado. Saia daquele lugar. Não volte nunca mais para lá. Seu amigo me contou, e nunca mais me convida. Nós temos que ver Jesus na igreja. E temos que viver o Jesus da igreja. Quando Jesus está na igreja, milagre é pão das crianças. Milagre é água. A nossa atenção não vai estar no milagre, não vai estar na bênção, vai estar em Jesus do milagre, em Jesus da bênção. E milagre é esquebra. Se você entrou por causa do milagre, mano, eu estou a te apresentar primeiro o Jesus do milagre. Fica em Jesus e deixa esse Jesus estar em ti. E aí você verá os milagres. Porque primeiro você precisa garantir teu lugar lá nos céus. E vamos a fundo para dizer a alguém. A única pessoa que pode te dar garantia, a única pessoa que pode te dar proteção, a única pessoa que pode te dar segurança é Jesus. As folhas não vão te dar segurança. As fitas aqui na cintura não vai te dar segurança. Mana, o que vai fazer o marido voltar para casa não é fita, não é pó. O que vai lhe trazer de volta para casa chama-se Jesus de Nazaré. O que deve me proteger lá no lugar de trabalho, meu colega diz, vamos ainda ali, eu conheço uma de cabina. Você só chegou, vai te olhar, a proteção se revela. Mana, eu quero te dizer, a única pessoa que pode te proteger, que pode pelejar por você, cuja vitória está 100% garantido é Jesus. A única pessoa que pode fazer prosperar o teu negócio, a tua empresa, mano, não é macumbeiro, não é curandeiro, não é quimbandeiro, chama-se Jesus de Nazaré. Quando você tem Jesus, quando eu tenho Jesus, ainda que eu não veja nada movimentar hoje, uma coisa certa eu sei, é que Ele vai adiante, é que Ele é o caminho. Se não há caminho, Ele é o caminho para entrar. Se não há porta, Ele é a porta. Se tiver fechado, Ele tem a chave. Ninguém mais pode te curar.
fazem? Se a dor está aqui na coluna, ele tira a dor e põe no peito. Você vai sentir-se bem aqui, depois de algum tempo, agora estou aqui. Vai ir lá, ele vai tirar a dor daqui e vai pôr na nuca. Depois de algum tempo, agora aqui está doendo. Mas quando você vem em Jesus, quando você chega em Jesus, ele não tira a dor aqui para colocar aqui. Ele já deu a garantia de que pelas minhas pisaduras, pelas suas pisaduras, irmão, está tudo garantido. Você está procurando o quê? Você quem é? Você claro. Está procurando de quê? Você está andando como dinheiro. Vai aqui. Você está procurando de quê, mano, mana? Não é que pastor está demorando para dar certo. Jesus. Deus está dizendo, Jesus. Acredite nesse Jesus. Acredite em Jesus. Dê a sua vida a Jesus. Às vezes as coisas não estão andando porque você não deu Jesus acesso. Quando você dá acesso a Jesus da Bíblia, esse Jesus da Bíblia vai ter que aparecer. Está com uma família aqui. A irmã Bruna falou bem. Era só crente de janela. Crente de um pé dentro, de um pé fora. Crente de só vir. Mas quando entenderam de que não pode ser de janela, porque quem